nós estamos trazendo aqui até algumas direções sobre atitude. Diga, atitude. O que é atitude? São decisões, são ações que nós tomamos. E eu gostaria de trazer aqui apenas três aplicações, só para você entender daqui a pouco, em outras referências, já vai ficar mais fácil para você entender. Em primeiro lugar, o Senhor Deus. Quem? Nós estamos falando de quem? O Senhor Deus, na sua onisciência, conhece até onde nós vamos. Conhece até onde nós vamos ou não vamos. Ele conhece as sábias atitudes que vamos tomar quando aprendemos a confiar nele. Então, nós temos aqui o segundo entendimento de uma aplicação prática do que nós vamos falar. Em nossas teimosias, em nós aqui? Teimosias e má atitude. Você sabe o que é teimosia? Quem já foi teimoso aí? Quem não foi, me ensina como é que faz para não ser teimoso. Eu quero dizer a vocês que já tive uma perda terrível. Eu perdi uma empresa por ser teimoso. Eu perdi uma empresa por ser teimoso. O Senhor diz, faz desse jeito. Eu fiz de outro. Isso em 1991. Então eu quero dizer a você que a gente paga um preço muito grande pela teimosia e má atitude. Então quando nós, em nossas teimosia e má atitude em desobedecer, o Senhor proíbe a gente de errar, não é isso? É isso? Ele nos dá livre? Nos dá livre? Diga para o teu irmão, você tem livre-arbítrio? Pergunta a ele, o que é livre-arbítrio? Diga para ele, eu posso fazer o que eu quero. Diga para ele, certo ou errado. Mas você decide fazer o quê? Hã? Quem decide fazer errado aí? Ninguém. Nós nunca vamos dizer que decidimos fazer errado. Mas quando a gente sai um pouquinho da presença do Senhor, a gente começa a errar. Sabe por quê? O Senhor, a palavra dele, é o que para os nossos pés? Lâmpada para os nossos pés. E o que para os nossos caminhos? Luz para o nosso caminho. Imagine numa escuridão. Eu lembro que eu tinha operado o meu joelho no ano passado, no ano retrasado. Em setembro, dia 9 de setembro do ano passado. 2 dias depois, eu, ao invés de ligar todas as luzes do meu quarto, eu deixei tudo no escuro para poder andar com a muleta assim no banheiro. E onde eu acertei o joelho? Na quina da cama. Sabe por quê? Estava tudo escuro. A escuridão nos faz mal. A escuridão nos faz sofrer. Diga, sofrer. Quem gosta de sofrer aí? Mas quando a gente se afasta do Senhor, quando nos afastamos da luz do Senhor, nós começamos a sofrer. Quem já sofreu aí por afastar? Amém. Amém que vocês são verdadeiros. Então, a terceira coisa que nós vamos falar aqui é que o Senhor, ele renova as suas alianças quando tomamos atitude. Como tomamos o quê? Atitude. Esse ano é o ano de você tomar o quê? Atitude. É o ano do pastor tomar o quê? Atitude. Ele renova as suas alianças quando tomamos a atitude de voltar atrás dos nossos erros e faltas. Muitas das vezes é difícil nós desfazermos os envolvimentos do passado, as coisas que agradam a nossas carnes, as nossas emoções, a nossa alma. E como a gente vai resolver tudo isso? Diga assim, a palavra. Diga, a palavra é a resposta para toda a minha vida. Diga, a palavra é a resposta para todas as minhas dificuldades. Aí chegamos à conclusão que a palavra é tudo. Amém?
Talvez quem nunca estudou esse pedaço aqui, do Gênesis 18, 19, repetiu aí, mas não entendeu o que Deus estava falando. O Senhor, ele fala assim, olha só, o Senhor estava falando assim: eu tenho conhecido e sei que Ele há de ordenar. Meu querido, Deus estava falando de anjos. Sim ou não? Deus estava falando de anjos? Não. Deus estava falando de Jesus? Não. Deus estava falando de um homem. Quem é imperfeito aqui? Quem é imperfeito? Quem não levantar a mão vai dizer que é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. É interessante que o Senhor estava falando de um homem que ele ficou com medo de um rei matá-lo, e ele entregou a mulher dele de mão beijada assim. O rei dormiu com a mulher dele. Não é bem dormir, né? Vocês sabem. Dormir a maneira que a Bíblia diz. O rei dormiu não foi uma vez, são várias vezes. Esse homem não confiou que o propósito de Deus era perfeito no começo. Mas ele foi se aprimorando, diga, aprimorando. Foi com as atitudes que ele foi tomando que Abraão chegou a um nível que Deus disse assim, imagine, Erickson, Deus falar assim: olha, eu tenho conhecido Erickson, eu sei que Ele vai ordenar tudo o que Ele tem que fazer na sua casa, no futuro com seus filhos, com a sua esposa, com aqueles que Ele dirige, com aquele que Ele está coordenando, com tudo aquilo que Ele está fazendo. Eu sei que Ele vai fazer tudo certo. Imagine Deus falar isso. Você gostaria, Erickson? A gente não gostaria somente que Deus falasse isso. A gente gostaria de viver isso, amém? Agora, a gente gostaria que vivêssemos isso. E eu quero dizer a você, o conhecimento que Deus tem acerca de nós é o que basta, amém? Deus conhece os teus caminhos. A partir daí, meu querido, não interessa o que o diabo falar, não interessa o que alguém disser para você: olha, você errou, você pecou, você adulterou, você fornicou, você roubou. Não interessa o que falam de você. Eu quero dizer para você que Deus sabe tudo de você. Se você vive ainda no erro, Deus, Ele sabe. Se você se consertou, Ele já justificou você. É o caso de Abraão. Já estava justificado. E quando perguntam acerca dele, Deus, Ele diz: olha, eu tenho conhecido e sei que Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir, tomar atitude. Diga, tomar atitude. Sabe que o Senhor, Ele trouxe essa palavra? Alguém lembra? Você pode lembrar por que Deus falou isso? O anjo, ele chega e diz: olha, Sara vai engravidar. A mulher de 90 anos. Quem tem menos de 90 anos aí? Quem tem menos de 90 anos aí? Ela sorriu. Algumas pessoas acham que ela ficou feliz. Não, ela achou graça. Imagine, vou falar, tem alguma mulher operada aqui? Tem ali, nossas irmãs operadas. Tudo operado. É a mesma coisa que o anjo dizer para vocês assim: olha, daqui a 9 meses virá um lindo bebê. Vocês vão achar graça. Vocês não vão acreditar no anjo. Foi isso que aconteceu. Mas antes de acreditar na palavra que vem agora sobre a tua vida, a gente tem que acreditar o quê? Na promessa que o Senhor nos fez. Sara, ela tinha que acreditar, porque quando o Senhor, Ele fala para Abraão assim: Abraão, deixa a sua terra, deixa seus irmãos, deixa seus cunhados, deixa a sua sogra. Falou para deixar todo mundo, e eu vou te levar para uma terra, e você será uma bênção. Então, naquele momento, essa palavra não pode morrer. Quem já recebeu aí uma promessa na sua vida? Amém? Eu quero dizer a você que essa promessa que Deus,
Ele te deu um dia, não pode morrer na sua vida. Diga para o teu irmão, não esqueça. Não sorria da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus são coisas impossíveis, né, meu querido? Porque o possível a gente faz, né? Tem uma opção de casalzinho aí, eu não sei. Eles têm toda a condição de ter um filho daqui a 9 meses, mas a dificuldade, ou estão lutando, ou estão olhando a parte financeira, tudo bem, é tudo possível. É possível ou não é? É ou não é? É possível. É ou não é, Tiago? É possível. Agora isso é fácil, não precisa promessa, porque a promessa já está lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 também. Você terão filhos. Agora, dizer para uma mulher de 90 anos que ela vai engravidar, é difícil acreditar. Mas quando nós recebemos, antes daquela palavra de confirmação, recebemos uma promessa, diga promessa. Quando recebemos uma promessa, meu irmão, a confirmação é de que agora está chegando, amém? Meu querido, se Deus tem confirmado na tua vida, vai chegar em pouco tempo a tua resposta, amém? Mas se Ele não confirmar, você tem que esperar. Vai chegar. Abraão passava um tempo, quando Abraão estava meio esquecidinho assim, o Senhor falava, olha para o céu. Ele olhava estrelas, milhares de estrelas. Ele dizia, olha, assim será a sua geração. Aí passou muito tempo, porque passou muitos anos. Aí o Senhor manda ele novamente olhar lá para o chão. Ele estava passando lá na praia, lá no Mediterrâneo, e o Senhor manda ele olhar para o chão e diz, conta a areia. Ele não tem como contar, e o Senhor lembrando a ele. Quem recebe sempre a lembrança do Senhor, que é uma promessa sobre ti. Meu querido, o Senhor está sempre nos lembrando. Quando não chega, Ele fortalece a palavra. A palavra é fortalecida todos os dias, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E o maior interessado na tua vitória, na tua conquista é o Senhor, porque Ele quer que a promessa dEle venha a ser realizada na tua vida. Diga para você mesmo, o Senhor vai realizar as suas promessas em minha vida, porque Ele é fiel e Ele se alegra em trazer alegria ao coração dos teus filhos. Alguém acredita que vai dizer amém? Amém. Agora olha só, ela desconfia. Eu não sei a conversa dos anjos da vida. Talvez um falou para o outro assim, olha, se a mulher não confiou, será que Abraão vai acreditar também? Aí o Senhor ele fala, meu querido, podem falar sobre você, pode desconfiar de você, podem não levar você a sério, mas Deus, Ele escreveu a tua história, amém? E a tua história está escrito no livro de Deus, e o que vai acontecer no projeto de Deus, vai acontecer na tua vida. Acho que nem todos. O que vai acontecer no projeto de Deus é porque vai acontecer na tua vida de verdade, amém? Amém, meu querido. E o Senhor, Ele fala isso, Ele fortalece, e Ele dá um testemunho assim, olha, Ele vai falar para todo mundo. Abraão não vai ficar preocupado com isso. Quando você vê Abraão subir o monte para levar o seu filho, para ser sacrificado, mas tendo entendimento que mesmo se ele virasse ali um churrasco, Deus ia fazer um milagre. Meu querido, você começa a entender que ali ele já estava curado. Diga, curado. Olha, sabe quando Deus ele vai aproximar cada vez mais o projeto dele na nossa vida e confiar essas promessas? É quando a nossa fé começa a crescer diante das pessoas. Amém? É quando Abraão ele chega e ele não diz para Deus, ele não diz para a sua mulher somente, ele diz para as pessoas que estão lá embaixo, antes do monte, lá no pé do monte. Ele diz, olha, nós vamos. E qual foi a outra conjugação verbal? Nós vamos e voltarei. Nós vamos e voltaremos. Isso
preparado para receber todas as promessas que já entrou no coração, que o Senhor colocou no teu coração. Não precisa levantar a tua mão. Para para pensar. Você já parou para pensar? Você está preparado? Eu quero dizer a você que quando eu estou em oração, me apresentando ao Senhor, não pedindo, mas diante do Senhor, eu vejo a glória do Senhor, algo tão estupendo, que eu olho e digo assim: Senhor, eu sei que eu não estou preparado para o sonho que Tu colocaste no meu coração, mas eu entendo uma coisa, que o nosso caminho, ele vai crescendo, amém? Nós vamos crescendo, a nossa fé vai crescendo, é de fé em fé, de glória em glória, e a palavra diz que vai brilhando e brilhando, aumentando o brilho. Aumentando o brilho significa a tua fé vai aumentar tanto, meu querido, que vai chegar um momento que Deus, ele vai poder confiar em ti para curar, libertar e salvar muita gente em nome de Jesus. Acho que é glória de Deus. Eu quero dizer a você que Deus está esperando em você um nível de fé bastante para que Ele possa confiar em você, cura, libertação e salvação, e o Senhor vai fazer através de você. Alguém crê? Pode glorificar e aplaudir o Senhor, porque eu quero dizer a você, essa palavra não é uma palavra positiva, não, é princípios, é princípio. Não é para você repetir 1000 vezes para que dê sorte, não, porque a tua sorte já está lançada, amém? A tua sorte já está lançada. Você é servo do Senhor, herdeiro do reino do Senhor. Amém. Você já parou para pensar nisso? A tua sorte já está lançada. Aí vamos mais para frente. Guarda o teu caminho para agir. Deus entendia que Abraão haveria de tomar atitude. Diga, atitude. E também ele diz: olha, com justiça. Sabe o que é justiça? É respeito pelos direitos dos outros. O funcionário tem que respeitar a empresa que trabalha. O empresário tem que respeitar o funcionário, pagar o que é devido, ser fiel. Aqui ele diz que ele tem justiça, que ele faria as coisas com justiça. E a justiça, se você ver no dicionário, no português, significa respeito pelos direitos dos outros. E aí ele diz assim: e ele terá juízo. O que é juízo? A gente normalmente fala assim: olha, toma juízo. O que é juízo? É discernimento. Interprete a coisa da maneira certa. Interprete a coisa da maneira que Deus tem colocado, não no seu coração simplesmente. Ele já deixou na sua palavra, não é individualmente para mim nem para você. Quando Deus deixa alguma coisa na palavra, é para todos nós. Não é para um membro, é para o corpo. E nessa noite o corpo está reunido aqui, amém? Então eu quero dizer a você que Deus tem coisas grandes para entregar a cada membro deste corpo. E a glória do Senhor é algo estupendo. O amor do Senhor é algo estupendo. Só que o Senhor, Ele tem nos garantido, não somente lá com Ele, mas aqui na terra. A palavra diz, e a oração nos ensina, que é assim na terra como no céu. Quando Isaías, ele se sentiu somente dependente de Deus. Não que ele vivia no pecado, não que ele vivia em pecado, mas ele não vivia num domínio muito grande. Ele dizia que ele vivia no templo, junto ao rei Uzias, que era um homem bom, um bom rei. Mas havia uma comunicação que entristecia o coração de Deus. E ele descobriu isso quando ele foi falar com Deus, quando Deus levou ele até diante dele, e ele viu a glória de Deus, e ele viu anjos, e ele viu que aquele lugar era santo, e ele declarou-se incompetente em estar ali. Meu querido, você quer ter vitória na tua vida? Quem quer vitória na tua vida? Quer vitória e conquista na tua vida? Chega diante do Senhor e demonstre a sua incompetência. Chega diante do Senhor, demonstre o que falta em você. Muitas vezes nós nos fechamos, choramos, pedimos tudo aquilo que queremos, mas o Senhor tem tudo
diante dele. Eu quero dizer a você que o que mais Deus precisa nos dar para fazermos para o reino e para o usufruto de nós também, nós não pedimos a Ele. Somente quando somos impactados pela glória de Deus. Porque aí descobrimos que a nossa vidinha não é aqui. Que existe o reino, diga, o reino. Existe o trono. E quando deparamos com o trono da graça, sabe por que as pessoas elas vivem numa condição de pecado contínuo? É a falta de relacionamento com o trono. Quando nós temos um relacionamento profundo com o trono, quando a gente chega ali, já vê a glória, já vê a santidade, já vê a perfeição, e já vamos chegando para Ele falando: Senhor, falta isso em mim, Senhor, falta aquilo. Mas quando nós não temos relacionamento, quando não vivemos uma vida de oração, escute só, meu querido, quando não vivemos uma vida de oração, de relacionamento com Deus, nós não sabemos que nível que nós estamos. Então a tendência é nós cada vez mais nos afastar, porque a gente não sabe para onde vai. A Bíblia diz que é como a onda do mar, de acordo com o vento. É como as nuvens, que é de acordo com o vento. Mas a Bíblia diz que o homem fiel, a mulher fiel, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você sabe que água é essa, meu querido? É a palavra e a glória do Senhor, que é depurado pelas suas raízes espirituais. Amém? É você chega e fica no teu lugar espiritual. Daqui eu não saio. É quando nós decidimos não sair do lugar que Deus nos coloca, porque Deus não nos coloca no deserto. Não. Deserto é lugar de passagem. Diga, deserto é lugar de passagem. Quando Israel passou pelo deserto e eles desconfiaram, muitas das vezes nós passamos muito tempo no deserto, meu querido. Não é porque Deus quer nos treinar, nada disso não. É porque a gente não está confiando em Deus. Israel não confiou. Deserto 40 anos. Se ele confiasse, o deserto seria apenas o quê? Passagem. Então eu quero dizer a você, meu querido, que a justiça, o juízo, o discernimento de Deus é dado ao coração do homem para entender a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Aí o Senhor diz assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor está dizendo assim: olha, só vai acontecer na minha vida, na sua vida, se nós tivermos o testemunho de Deus. Diga, testemunho de Deus. Meu querido, não adianta ter ser músico, ser cantor, dançar, não adianta nada disso. Ser um pastor, não adianta nada disso. Se não houver um relacionamento com Deus, se não tivermos um testemunho com Deus, não mudamos nada neste mundo, não fazemos história. Deus, ele chega, olha, não vê ninguém, mas depois ele prestou atenção, encontrou Noé. Diga, Noé. Depois ele olha no meio de multidão de homens e mulheres adorando o Senhor, e ele olha e encontra um homem fiel, se chama Jó. Certo? Hoje ele encontra quem? Hoje ele encontra quem? Hoje ele encontra quem? É isso. Mas eu quero dizer a você que a vida não é tão fácil assim. Quando Deus está olhando o homem, quando Deus está nos observando, quando Deus está vendo a nossa fidelidade, a nossa santidade, quem vai estar do nosso lado, do lado de Deus? O diabo. A Bíblia diz que o diabo está do lado de Deus, observando também. Pensando aqui nessa noite, quero dizer a você que Deus está te observando também. Deus está satisfeito com você. Eu quero dizer a você que os anjos estão torcendo por você, mas eu quero dizer a você que o inferno também está te vendo. O diabo também está de olho em você. Amanhã ele vai tentar alguma coisa, mas ele vai conseguir? Não. Vai conseguir? Não. Não, sabe por quê? Se nós estivermos firmados somente num relacionamento, se somente a voz de Deus tiver peso sobre a nossa vida, nós pregamos aqui há 2 ou 3 semanas sobre isso. Quando Jó começou a dar ouvido aos seus amigos, ele começou agora a perder o equilíbrio. Meu querido, não ouça
não é usado por Deus. Como não é usado por Deus? É quando vem ou te engambelar, você está errado e está dando apoio aos teus erros, ou então que você tem certeza que está santo diante do Senhor, está com problema e estão te acusando. Essa não é a glória de Deus, porque Deus conhece o nosso interior, amém? Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, e se alguém errar acerca daquilo que você está passando, meu irmão, é apenas juízes, julgadores que vão atrapalhar a tua vida. E se você ficar ouvindo a eles, você vai perder tempo igual o Jó. Jó, ele poderia ter mudado a história dele rapidinho. E muitas vezes, depois de você ouvir tantas pessoas querendo controlar a tua vida, tomar conta da tua vida, aí chega alguém que parece um santarrão, né? Pô, esse aqui sim, esse é bom. Esse aqui falou línguas antes de conversar comigo, deu uma rodadinha. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Eu quero dizer a você que não foi assim com Jó. 3 amigos só cacetaram em Jó. Aí tinha alguém olhando assim, chegou, acabou de estourar Jó. Sabe o que aconteceu? Jó começou a olhar a ele como alguém muito especial. Nós somos especiais para Deus. Amém. Deixa eu repetir aqui. Nós somos especiais para Deus. Amém? Somos especiais para Deus. Mas eu quero dizer, no conjunto da obra, quando a gente olha no espelho, falta muita coisa. Falta ou não falta? Pergunta ao teu irmão, falta alguma coisa em você, meu irmão? Mas eu quero dizer a você que Deus, ele completa a obra da tua vida. Deus quer completar a sua obra na tua vida. Você quer ir com Deus? Feche os olhos um minutinho, por favor. Eu não sei se estão conversando não, né? Por favor. 2 Crônicas, capítulo 25. Depois nós vamos... tudo isso está sendo filmado. Depois nós vamos repassar a igreja para a bênção na obra. E se você quiser anotar, anota, senão depois você vai comprar. E eu quero dizer a você que eu não vou ficar com um centavo. Depois vocês cortem isso aqui que eu estou falando, tá? Não é porque eu vou mudar de ideia, não. Eu não vou ficar com um centavo. Tudo que vai ser aqui para a obra de Deus, amém? Então, Gênesis, agora 2 Crônica 25 e 8. Segundo livro de Crônicas dos reis de Israel e Judá, capítulo 25, versículo 8. Se quiseres ir, faz-o assim. Esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Olha só, meu querido. Porque, diga, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. O que nós entendemos aqui? Quantas atitudes de desobediência que nós tomamos. Eu lembro um fato muito, não é surreal não, porque a gente vê muito isso. Nós ministramos na igreja, isso faz alguns anos. E a palavra falou muito profundo no coração de um jovem, que ele estava fazendo umas besteirinhas. Aí ele foi na minha casa. Eu e a bispa atendemos a ele. Depois de tanta conversa, 2 horas de conversa, sabe o que ele falou? Eu vou pagar para ver. Eu perguntei, você vai pagar para ver? Ele disse, eu vou pagar para ver. Você já viu alguém aí que já fez isso aí? Levante a mão, meu querido, todos nós já fizemos isso. A gente paga para ver. Certa vez o Senhor falou assim, olha, fique tranquilo, trabalha mais pesado um pouquinho, que eu vou te entregar, vou te dar. Não foi palavra, foi profecia não, foi revelação. Eu vou te dar um gerente, da maneira que você precisa, para a obra que eu preciso na tua vida. Aí, 6 meses depois, eu arranjei um gerente que acabou com a minha empresa. Entendeu, né? Ou a gente confia no Senhor, ou a gente quebra a cara. Então são
que nós tomamos de desobediência, o que aconteceu aqui? O Senhor, ele chega um rei e diz assim: olha, eu posso pelejar. Meu querido, todas as vezes que você tiver uma guerra, todas as vezes que você tiver um problema, coloca Deus na frente, amém? Todas as vezes que você tiver uma decisão para tomar, pergunte ao Senhor, porque a maioria das vezes a gente quebra a cara. Porque quando vamos decidir alguma coisa, não perguntamos a Deus nem ao profeta. Esse é o grande problema. Esse é o nosso grande problema. A gente quer fazer por nós. Eu sou experiente. Eu sei que tem muita gente, além de mim aqui, tem muita gente que já quebrou a cara, já teve prejuízo que tem até hoje. Eu poderia ter uma grande empresa na minha mão. Prejuízo que nós temos até hoje. Prejuízo que você tem até hoje. Eu quero dizer a você que Deus não está lançando na tua cara o que você fez de errado no passado, para você agora ficar se martirizando. Não! É claro que muitas vezes nós ficamos perguntando ao Senhor: por quê? E nós temos as respostas. O caminho que nós fizemos a princípio nos levar em algum lugar que um dia nos trouxe um prejuízo muito grande. E esse rei, ele gostava de ser bajulado. Ele tinha uma porção de profetas, entre aspas, que tudo que o rei perguntava, o profeta dizia: é do seu jeito, rei. É do seu jeito, majestade. Só que ele agora, ele teve de frente com um profeta de verdade. Tem profeta de verdade aqui? Eu quero dizer a você que Deus quer, Deus quer. E Ele tem te chamado para fazer diferença na vida das pessoas, amém? Para trazer uma palavra, uma direção na vida de muitas pessoas. Assim como esse rei, ele precisava de uma direção. E ele foi procurar uma direção que ele sabia que era somente para apoiá-lo. Ele tinha um profeta que sempre dizia a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, e aquele rei não gostava de ouvir. Aí o que o Senhor fala? O Senhor fala assim: olha, usa o profeta e diz: olha, se quiseres ir, pode ir, faz, esforça-te, pode fazer o esforço que você quiser. Agora, porém, te fará cair diante do inimigo. Quando Deus diz não vai dar certo, meu irmão, não adianta. Quando a palavra de Deus, ela já escrita, ela diz que não vai dar certo, aquele relacionamento mundano, aquela mistura, olha, não adianta tentar. Você pode até pagar para ver, mas vai ter prejuízo. É isso que o Senhor deixou como exemplo para nós hoje. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Já errou? Já está pagando um preço grande? Eu quero dizer a você: há um momento que você decidir ouvir a Deus. Há um momento de você ter uma atitude e permitir que Deus tenha a liberdade de agir na sua vida. Aí a gente vem aqui, 2 Crônicas 25, verso 9. E disse Amazias ao homem de Deus: que se falávamos dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Só para trazer uma história, rapidinho. Israel eram 12 tribos, diga 12 tribos. Quando Salomão, ele perdeu a visão de Deus, diga, perdeu a visão de Deus. Você vê um homem sábio, um homem que pediu direção a Deus, e Deus deu, pediu sabedoria e se tornou o homem mais sábio do mundo. Chegou um momento que ele perdeu a direção. Então você tem que tomar cuidado, diga, eu tenho que tomar cuidado. Diga para o teu irmão, tome cuidado. Não perca a direção, diga para o teu irmão, não perca a direção, mantenha a sua direção. E no momento que aquele homem perdeu a direção, sabe o que acontece? Naquele momento Deus estava com a mão atada. Sabe por quê? Deus falou para Davi, pai de Salomão, assim: olha, mesmo se Salomão pecar, eu não vou tirar dele o seu reino. Pronto, agora Deus não podia fazer nada. Aí Deus ficou esperando. Quando o filho dele, Roboão, assumiu após a morte de
pior do que o pai. Os impostos, a injustiça, não havia juízo. O juízo que Salomão tinha recebido em sabedoria já tinha fugido de Israel. E aquele momento que aconteceu, Roboão, ele falou assim: olha, se meu pai ele picasse alguém aí com uma unha, um exemplo aqui, eu vou picar com um escorpião. Então o que aconteceu? 11 tribos de Israel se rebeliaram e ficou somente Roboão, o filho de Salomão, na cidade de Jerusalém, na cidade de Judá. E a partir daquele momento ficou duas nações. Diga, duas nações. É muito importante, meu querido, entender isso. Essa história de Israel é a história de pessoas que mudam o sentimento em relação ao chamado de Deus e vão um para um lado, vão um para o outro. E sabe o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Mas chegou um momento agora que o rei Amazias, ele precisava da ajuda dessas 11 tribos. Só que ao invés de ele confiar no Senhor, Deus não estava satisfeito com essas 11 tribos. Eles já tinham perdido a bênção de Deus. A maldição já estava sobre eles. Nós não podemos nos aproximar, viver unido a maldições. Não podemos viver junto a pessoas que têm maldições. Não podemos viver a pessoas que vivem com maldições. Não podemos ter relacionamento. Andarão juntos se não estão de acordo. Então, quando nós nos ajuntamos com quem não está de acordo, é prejuízo. Mas só tem uma coisa nessa história, a lição maravilhosa para nós. A lição maravilhosa é que agora, diga agora, diga agora. Alguém quer agora tomar uma decisão? Amém? Amazias tomou uma decisão de ouvir o profeta. Depois de tanto quebrar, cara, agora ele decide ouvir o profeta. Só que ele já tinha dado a opção de ouro e prata para Israel, as nações do norte. Ele estava preocupado. Quantas vezes, né? A gente preocupa, puxa vida, eu já fiz uma aliança, já fiz um trato. Alguém certa vez chegou e falou assim: olha, eu tive que ir numa. Antigamente era danceteria, né? Danceteria, porque eu tinha tratado. Há 3 semanas estávamos atendendo um jovem de outra igreja. Nós não fazemos isso, mas ele estava no local que a gente estava e ele ali pedindo ajuda. E ele falou assim: olha, e quando as pessoas me chamaram, escuta só, gente, como nós tomamos a decisão tem que ter o formato certo, tem que ter a razão certa. E ele disse: os amigos que bebiam antes comigo, que fumavam comigo antes, me chamaram e disse: olha, a igreja não funciona assim. Aí ensinamos ele, cuidado, novo convertido, né? Não é a igreja que funciona assim. É que você tem que falar: olha, o Espírito Santo está fazendo uma obra linda na minha vida. Eu não sou mais aquele homem. Eu não faço mais aquilo que eu fazia. Entendeu, gente? É essa decisão que nós temos que tomar. É dizer: olha, não caminhamos junto. Não é a mesma visão, não é o mesmo Deus, não é o mesmo Espírito que está nisso. E Amazias agora, ele já tinha dado ouro àqueles que o ajudariam. E o que nós vamos fazer? Meu querido, se você tem alguma, escuta só, se você tem alguma amizade, se você tem alguma divisão, alguma aliança com o mundo, de qualquer que seja o tipo de relacionamento, eu não estou falando aqui casamento não, eu estou falando de outro tipo de relacionamento. E com certo, quem estiver nessa noite, o Espírito Santo já está falando. Em nome de Jesus, você tem que quebrar esse relacionamento. Se você quer na sua vida um futuro, você tem que quebrar esse relacionamento. Olha, eu já tratei com fulano, já tratei com fulana. Uma vez fizemos um atendimento que alguém disse assim: olha, eu já disse para fulano que eu ia deixar o meu marido. É terrível isso. A gente ouvia, é triste. Mas além que essa pessoa fez exatamente o que a Amazias fez, já tinha dado a palavra
nós estamos dando no reino espiritual. É a palavra que damos ao Senhor, meu querido. E o que aconteceu? Aquela pessoa desfez aquele projeto de abandonar o cônjuge e manteve o casamento. E estão até hoje juntos. Sabe o que é isso? Amazias, ele falou assim: olha, eu já dei ouro. É como se falasse assim: eu já dei minha palavra. Eu já falei que eu vou largar a minha mulher, que vamos alugar uma casa, que vamos estar juntos. Mas Deus está dizendo: não. Há princípios que devem ser obedecidos. Há alianças que devem ser mantidas. É isso que Deus está falando nessa noite. Alguém entendeu? Está compreendendo? E com certeza o Senhor está falando com alguém nessa noite de maneira poderosa, por amor. Aleluia, aleluia. Volte atrás em atitudes erradas, que você não vai ter prejuízo. Assim diz o Senhor. Esdras, capítulo 10, versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que treinam o mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Gente, isso aqui é uma das passagens mais terríveis da Bíblia. Quem já estudou essa passagem aí? Uma das passagens mais terríveis. Israel pecou contra Deus. Não poderia ter mulheres de outras nações. E sabe o que aconteceu? O tempo passou e foi casando. Mas chegou um momento que Deus falou: olha aqui o buraco, olha a brecha que vocês têm. E vocês vão ter que mandar as vossas mulheres embora. Olha o radicalismo de Deus naquela época. E junto com as mulheres e os filhos, imagine, tem que mandar mulher e filho embora para agradar a Deus. E o Senhor diz assim: esforça-te e haja. Deus está dizendo assim: toma